Muito bem, pessoal. Hoje à noite trago a missão de trazer para vocês um pouquinho sobre a renovação necessária. Para falar um pouquinho desse assunto, eu fui buscar lá nas leis morais, né? Fui buscar um pouquinho desse conjunto de leis que Kardec nos traz através dos espíritos, da conduta moral que todos nós devemos ter. E para falar um pouquinho de transformação, né, essa renovação que nós todos almejamos e buscamos, o estudo foi baseado, do trabalho de hoje à noite, na lei de destruição. Destruição é uma palavra que particularmente não gosto muito. Então o título, acabei colocando a renovação necessária. Mas vamos fazer uma reflexão em cima dessa lei, em alguns aspectos dela, e vamos tentar trabalhar e tirar alguns entendimentos sobre ela. Bem, antes da gente entrar propriamente no assunto da lei da destruição, vamos conhecer um pouquinho mais das leis morais, como Kardec nos traz, né? E ele vai trazer algumas informações que são importantes a gente contextualizar e se a gente seguir o trabalho. E ele vai trazer lá na questão 614 do Livro dos Espíritos, né? Ele pergunta aos espíritos: o que se deve entender por lei natural? E a resposta que a espiritualidade dá a Kardec é a seguinte: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer. E ele não é infeliz senão quando se afasta dela. Bem, começamos a ver aqui já uma diferença entre as leis. Entre as leis de Deus e as leis humanas. Uma é perfeita, é baseada em toda a criação. E a outra, as leis humanas, acabam por sendo imperfeitas e não conseguem trazer na sua essência a justiça. Quando nos afastamos da lei de Deus, quando saímos do caminho, por assim dizer, nós sentimos o sofrimento. Somos pegos por ele e que nos dá um alerta, na realidade, de sofrimento, para que nós possamos voltar ao caminho correto. Então ele vai trazer isso, que o desconhecimento dessas leis nos faz que nós iremos sofrer um pouco mais. Nós vemos, é muito comum nos grupos de ESD, quando a gente começa o estudo, que a transformação realmente começa lá por volta do 3º ano, quando a gente começa realmente a estudar as leis morais. A gente começa a entender alguns mecanismos e das relações de justiça que Deus faz em todas as coisas. E é uma transformação natural que acaba acontecendo com todos nós, né? E essa é a verdadeira lei, né? Quando nos afastamos da lei de Deus, quando nos afastamos dele, nós vamos ter como resultado o sofrimento. Aquele sentimento que muitas vezes nós não sabemos explicar, que nos motiva a voltar para perto dele. E para definir um pouquinho mais sobre a questão das leis morais, propriamente dita, a gente vai ver lá na questão 617 do Livro dos Espíritos, nós vamos ver nos comentários da questão, que ele vai trazer, né, um resumo mais direto sobre as leis morais. E ele vai dizer o seguinte: entre as leis divinas, umas regem os movimentos e as relações da matéria bruta, são as leis físicas, e seu estudo está no domínio da ciência. Outras concernem especialmente ao homem, em si mesmo e em suas relações com Deus e com seus semelhantes. Elas compreendem as regras da vida do corpo, como também as da vida da alma. São as leis morais. Então a gente pode entender que é esse conjunto de leis que vai fazer com que nós tenhamos boas convivências, que nós possamos tentar compreender um pouquinho de Deus e de sua justiça, né? É esse conjunto de leis que vão trabalhar fortemente com a nossa moralidade, que é a busca que nós todos estamos aqui, nos melhorarmos moralmente. E Kardec, seguindo essa linha de pensamento, logo adiante ele já vai questionar os espíritos, né? Ele faz uma pergunta: qual é a definição de moral que a gente poderia dar para a moral? E os espíritos vão nos dizer que a moral é a regra para se conduzir no bem. Quer dizer, a distinção
entre o bem e o mal. Ela se funda sobre a observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo em vista para o bem de todos, porque então ele observa a lei de Deus. Olhando já para essa definição que os Espíritos nos trazem, nós já podemos correlacionar e lembrar, né, dos dois mandamentos que Jesus nos traz. Né? Primeiro, amai-vos. Segundo, instruí-vos. Né? E não necessariamente nessa ordem. Né? Nos instruirmos primeiro para depois nos amarmos. O conhecimento, muitas vezes, da lei de Deus vai nos facilitar muito mais a nossa convivência com as pessoas. O conhecimento das leis morais nos dá uma compreensão melhor de justiça e das relações que nós temos com o mundo. E também o nosso papel que nós estamos aqui. Né? E para a gente analisar essas coisas todas, nós temos que levar em consideração alguns aspectos nossos também. Não somente esses aspectos da doutrina espírita, mas irmos um pouquinho mais além e olharmos para nós mesmos. Né? Aquela famosa pergunta, quem nós somos? Né? Por que estamos aqui? E quando a gente vai ver que, olhando para nós como indivíduos, e se estamos aqui hoje, temos já a compreensão que somos espíritos reencarnados, somos um espírito que temos um corpo, e não o contrário. Então nós temos a condição de ver que nós somos uma individualidade que tem uma soma de experiências, tem uma bagagem por trás, com uma série de experiências vividas em várias encarnações. Né? E o quanto tempo será que nós estamos, já em outras existências, trabalhando o nosso senso moral? Ou talvez que viemos para essa encarnação e trabalhar aqui o nosso senso moral. Né? E essas relações que nós temos com os nossos semelhantes que vão apurar esse nosso senso moral que nós temos que ter e que nós temos que acender. Então a gente vai ver que nós somos a soma das nossas experiências atuais e as nossas experiências do passado. Deus nos cria simples e ignorantes, né? Com o sucesso, com o determinismo, o sucesso. Né? E nós vamos ser esse reflexo das escolhas, porque Deus nos deu a liberdade, nos deu o livre-arbítrio. Então temos a escolha entre avançarmos ou seguirmos estacionados. Nós temos a opção, né? Nós temos a liberdade. Mas com a liberdade, vem com ela também a responsabilidade. Somos responsáveis por todos os nossos atos. Tudo, como diz Paulo de Tarso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, nós temos o nosso livre-arbítrio, Deus nos criou simples e ignorantes para avançarmos, e principalmente para que nós façamos a escolha. E nós, tendo a opção de escolhermos, teremos o mérito do nosso avanço. Se nós fôssemos criados prontos já, não haveria mérito nenhum, porque Deus haveria feito tudo por nós. Então é nosso papel também, o nosso trabalho, para o nosso melhoramento. Né? E a lei de destruição, pessoal, nesse sentido, ela vai falar sobre alguns aspectos, né? Como a destruição necessária e a destruição abusiva, os flagelos destruidores, as guerras, o homicídio, a crueldade, o duelo e a pena de morte. Dentro dessa lei moral, ela vai abordar sobre todos esses aspectos. Como o nosso tempo não é tão longo, é um tempo curto para a nossa exposição da noite de hoje, nós vamos pairar sobre algum desses aspectos. Tá? Nós não vamos abordar todos detalhadamente. Né? E, em especial, a gente vai abordar o primeiro aspecto dela, que é a destruição necessária e abusiva. E o primeiro item do Livro dos Espíritos que vai falar sobre isso é a questão 728, e ele vai nos dizer o seguinte: a destruição é uma lei da natureza? Essa é a pergunta que Kardec faz aos espíritos. E a resposta é a seguinte: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais de destruição não é senão uma transformação, que tem por objetivo a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Então a gente já vai ver que os espíritos nos trazem que a destruição é algo necessário em nossas vidas,
para que se haja a renovação. Por isso o título da exposição de hoje, a renovação necessária. Estamos sujeitos a essa lei, como uma das leis colocadas por Deus. E para nos auxiliar no trabalho de hoje também, me baseei também nesse livro Leis Morais e Saúde Mental, de Sérgio Lopes, onde ele faz um estudo aprofundado das leis morais para a gente obter a saúde mental. E ele vai falar profundamente sobre cada um desses aspectos, mas pelo viés psicológico também. Dessas relações que elas trazem para nós termos saúde mental, né? E ele faz esse estudo, né, aprofundado de cada uma, e ele vai nos falar que quando a gente escuta sobre a lei de destruição, nós automaticamente já relacionamos a uma tragédia, a um flagelo destruidor, né? Que em grande parte é o que é falado no Livro dos Espíritos, né? Que essas também são momentos, aspectos onde a lei de destruição age sobre nós e tem por função o nosso avanço, né? Quando um flagelo destruidor acaba vindo sobre a Terra e afeta uma população, o objetivo daquilo é que se tenha um avanço mais rápido, seja em termos de moralidade, seja em termos de tecnologia, né? O que levaria talvez anos para acontecer, com esses recursos acontecem em pouco tempo. Fazem com que o espírito progrida de forma mais rápida, né? Mas Sérgio Lopes nos traz também um outro aspecto, uma outra leitura dessa informação também, que é muito oportuna para o nosso trabalho de hoje. Ele nos diz que a gente nos reforça que a gente deve entender a destruição como transformação também. É o término de um estágio para o início de outro, né? É trazer com que deixemos alguma coisa para trás para ganharmos outra. Então nós já podemos ver a destruição de uma outra maneira que ele vai desenvolver, e eu quero trazer hoje para vocês sobre isso, né? Nós podemos ver também, nesse sentido, que as destruições trouxeram grandes avanços. Se nós olharmos nas catástrofes, a gente pode ver, por exemplo, nos terremotos, que a partir dele se desenvolveram equipamentos tecnológicos para identificar os terremotos, os sismógrafos, né? Já se desenvolveram lá na China antiga, já aparelhos rudimentares que já mediam isso e sabiam indicar para que direção vinha esse tipo de tremor. Se nós olharmos também para as guerras, elas nos trouxeram como contribuição, por exemplo, a criação em série de vacinas, avanços na medicina, avanços em tecnologia. Hoje os computadores que nós temos, a própria internet, são provenientes das guerras, né? A queda de estruturas políticas, por exemplo, se tirarmos como exemplo a própria Revolução Francesa, onde teve uma queda da monarquia para a ascensão da burguesia e ter uma divisão social mais igualitária e a colocação de uma república, é um avanço que aconteceu dessa forma. Nas questões culturais e religiosas, quantos avanços ganhamos com a igualdade entre as mulheres com os homens, o abandono de certos rituais religiosos onde se usavam sacrifícios no passado. Quantas melhorias culturais a gente veio ganhando com o tempo, com a destruição ou apenas deixado para trás alguma coisa que não serve mais aos tempos. E outro exemplo que a gente vai ver também é a própria natureza. Quando acontecem as agressões climáticas, quando elas acontecem, são para mudar a paisagem, para se adequar aos tempos. Ela acontece também quando uma espécie deixa de existir, é porque aquela espécie talvez não seja mais adequada para aquele momento. Imaginem nós convivendo com dinossauros hoje. Não seria uma experiência muito boa, né? Então ele teve sua época, ele evoluiu e deixou espaço para que novas espécies viessem e tivessem a convivência. E a mesma coisa acontece agora, como está acontecendo. Nós estamos agora chegamos ao outono, né? Saímos do verão, morreu o verão e chegou o outono. E assim como chegará a estação do frio, como chegará depois a primavera e posteriormente voltará a estação do calor. Um estágio passa para o outro. É a transformação que isso acontece e vai passando, né, por esses vários estágios. Então, ele nos traz que tudo que necessita de evolução tem como premissa a transformação e a mudança, que está diretamente ligado com a lei de destruição.
temos muitas vezes que deixar algo para trás para conseguirmos adentrar em coisas novas, conhecimentos novos, aprendizados novos. Né? Quando a gente chega aqui na Terra, a gente chega aqui para cursar mais um estágio da nossa escala evolutiva. A gente pode talvez comparar que a nossa encarnação inteira aqui na Terra fosse um dia de estudos na nossa faculdade inteira, por assim dizer, para termos um parâmetro talvez alcançável da gente imaginar. E a gente vai chegar aqui com o objetivo principal de passar de ano. E esse objetivo é que nós tenhamos um aprimoramento espiritual, que nós possamos ascender. E para que a gente possa chegar até aqui, a gente tem que passar, né, na livraria antes e comprar o nosso material, né, para a gente poder cursar o nosso curso, os nossos livros, que nós vamos precisar do nosso material. E o nosso material que nós vamos utilizar, as condições que nós precisamos, será a família que nós estaremos, será o meio social que nós vamos conviver, né, os colegas, o trabalho que iremos desempenhar, será as relações amorosas, a qual nós iremos construir a nossa família depois. Né? Nós teremos todo esse ambiente para o nosso desenvolvimento. Né? E nós vamos acabar nos habituando a esse ambiente. Muitas vezes a gente pensa, é meio difícil a gente ter escolhido, né, alguns ambientes que a gente está, mas nós provavelmente escolhemos estar nesses ambientes, por mais difícil que possa parecer. Né? E nesse ponto de vista, Sérgio Lopes também vai nos dizer que a encarnação é o carro-chefe da evolução. O espírito depura-se à medida que percorre a experiência da vida material, passando pelas experiências da carne com todas as suas vicissitudes. Né? E ele vai trazer um exemplo para nós da semente. Né? E ele vai dizer uma coisa muito interessante. Quando nós chegamos aqui à Terra, nós somos como a semente, nós somos enterrados. Nós não somos desenterrados, nós somos desenterrados quando desencarnamos, quando voltamos ao plano espiritual. E quando nós somos enterrados aqui no planeta Terra, nós vamos sofrer todas as ações que esse meio pode fazer conosco. A gente vai sofrer, quando entra na Terra, a umidade, a ação da umidade. Vamos sentir a ação da pressão. Vamos sentir a ação dos ácidos da Terra. Né? E vamos sofrer todas as ações para o nosso desenvolvimento. O que vai acontecer com a semente? A semente, em determinado momento, ela irá morrer. Ela irá morrer para se transformar em uma planta, em uma árvore. Talvez uma árvore com um tronco gigantesco, né, com folhas. E os frutos será tudo aquilo que nós trouxemos na nossa bagagem. Aquilo que nós já sabemos. Né? Então, nós, enquanto estamos aqui na Terra, estaremos, né, sujeitos às ações que nós vamos passar por aqui. Né? E nós vamos, nesse processo, quando estamos aqui, nós vamos buscar pela estabilidade. Uma das coisas que nós não abriremos mão, porque nós precisamos de um mínimo de estabilidade para desempenharmos toda a nossa vida, né? Até para a nossa sobrevivência. Né? E uma coisa que ele nos traz, que é muito importante a gente salientar, é que na vida a impermanência é necessária. Ela acontece a todo momento. Quando nós achamos que estamos com os nossos planos feitos, acontece algo que muda tudo. Seja alguma coisa inesperada, a partir de alguém, a chegada às vezes de alguém, a perda de um emprego. Muitas coisas podem acontecer, né, porque tudo a todo momento está mudando. E isso está ligado com a lei de destruição. É o encerramento de um processo e o início de outro. Né? E somente progride quem muda. Se nós não estivermos propensos à mudança, nós não avançaremos. Ficaremos estacionários. Ficaremos relutantes com essas coisas. E essa insistência em não mudar muitas vezes, nós vamos ver que ele vai nos salientar que nós somos, de certa forma, acumuladores. O ser humano, ele acumula bens, acumula coisas, carros, dinheiro, roupas, uma série de coisas. Também acumulamos sentimentos e muitas vezes acumulamos ressentimentos e às vezes também acumulamos pessoas. Achamos que temos a propriedade sobre alguém. E esse sentimento, né,
não nos faz bem. Porque quando chega a hora da partida, a hora que alguém ganha a sua carta de alforria e a permissão de adentrar novamente ao plano espiritual, nós nos sentimos magoados e não aceitamos essa situação. Porque muitas vezes achamos que aquela pessoa é um bem nosso, quando na realidade ele não é. Ele é uma individualidade que está conosco a caminho do seu aprimoramento. E isso relacionado às perdas físicas, gente. Porque na realidade, como nós aprendemos aqui na Casa Espírita, nós não perdemos ninguém. É apenas uma separação momentânea. Logo adiante, nós vamos nos reencontrar novamente. Vamos viver novas experiências. Mas o fato de estarmos aqui e o tempo que estamos vivendo aqui, essa dor parece interminável. E parece que não vamos suportá-la. Ele nos diz que é natural nós sentirmos a dor, nós termos o luto, mas o sentimento de posse e egoísmo, esse deve ser eliminado. Nós devemos saber até que ponto nós devemos chorar. Porque esse sentimento de apego e posse do outro que já se foi talvez ao plano espiritual, vai trazer malefícios para nós principalmente, e também para o espírito desencarnado que está lá, que vai entravar o processo de iluminação dele e o processo da sua evolução pessoal. Então é natural que nós temos. E a morte, pessoal, ela é a transformação. Ela é um momento que nós vamos sair da vida e vamos adentrar ao plano espiritual para continuar as nossas experiências, continuar os nossos estudos. Aqui na Terra vamos ter as nossas lições e quando chegarmos no plano espiritual teremos outras. Ou vamos dar início às próximas. Né? E a morte ela é inevitável no processo da vida. Ela é inerente a todos nós. Nós teremos que algum dia enfrentar ela. Seja perdendo alguém, seja quando chegar a nossa hora. Então nós teremos que um dia passar por essa transformação. Né? E como diz na botânica, né? Na natureza nada se perde, tudo se transforma. E a mesma coisa se dá conosco. Né? Então quando a gente tem um entendimento das leis de Deus, das leis morais, nós temos recursos, ferramentas para passarmos por esse momento de forma mais amena, com mais consolo, com mais encorajamento. O estudo delas vai nos ajudar a ter mais aceitação e, principalmente, confiança nos desígnios superiores. Para que depois desse processo doloroso que talvez nós viemos a enfrentar, a gente possa sair com um saldo positivo. Que a gente possa sair com um mínimo de crescimento. Que possamos sair mais fortalecidos. Porque talvez esse momento que aconteça em nossas vidas seja o momento mais importante que nós temos a oportunidade da nossa encarnação. Talvez nós viemos aqui para enfrentar aquela dor naquele momento. E se nós não sabermos ou procurarmos tentar aprender com isso, nós vamos perder uma grande oportunidade de crescimento e melhoramento. Nós teremos durante a nossa vida diversas perdas. A começar da infância, nós vamos trocá-la pela adolescência logo adiante, que logo depois iremos trocar pela vida adulta. Então nós passaremos por diversas formas de perda na nossa vida. E muitas vezes acabamos não nos permitindo e vivemos no passado. Eu era feliz quando eu era jovem, eu era feliz naquela época. A gente não se liberta e não vive intensamente aquilo que nós temos aqui. E ele vai nos dizer que quando a gente não aproveita isso, que os imprevistos que acontecem e que trazem essas mudanças são as maiores oportunidades que temos para a nossa evolução e o nosso avanço moral. A lamentação, muitas vezes, vai fazer com que nós perdamos essa oportunidade de crescer e de se melhorar. Ele vai trazer também um aspecto importante quando a gente for falar da questão da guerra, né? Que o Livro dos Espíritos nos traz na questão 743. Kardec questiona os espíritos: a guerra desaparecerá um dia da face da Terra? E a resposta é: sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Então, todos os povos serão irmãos. Bem,
A guerra ainda acontece pelo fato que nós desconhecemos as leis de Deus. Não temos a capacidade de compreendê-la e não temos um mínimo senso de justiça, porque muitas vezes são baseadas na ganância e principalmente na animalidade do homem. E nós vamos ver que a providência, quando o livro dos Espíritos nos fala, a coisa positiva que ele nos traz das guerras é a liberdade de um povo, quando esse não consegue, e o avanço que ela pode proporcionar. Mas fora isso, ela é abominável. Ela não é indicada em nenhum dos casos. E Sérgio Lopes, olhando pelo lado psicológico, também nos traz mais uma questão interessante. Ele diz que o problema da guerra não é o problema exterior, onde o homem vai em busca da batalha. O problema da guerra, muitas vezes, é o que está dentro do homem. É a batalha consigo mesmo. E se nós pararmos para refletir e começarmos a prestar atenção em algumas atitudes de algumas pessoas, às vezes entramos em discussões, em brigas, porque o outro está em guerra consigo mesmo. Ou nós entramos em discussões e brigas porque nós estamos em guerra conosco mesmos. Às vezes não temos a capacidade de compreender o que o outro está passando, né? E a guerra é essa manifestação externa do que o homem é por dentro. Ele manifesta com a sua animalidade, ele bota para fora o inimigo que está do lado de dentro, né? E aí Jesus vai nos falar sabiamente, né, em suas passagens, que ele fala: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Quando Jesus nos fala isso, que é uma passagem até contraditória, olhando a trajetória do Mestre, que nunca incitou a violência, ele se refere a isso. Ele se refere que a espada é a luta interior, a luta dentro de nós mesmos, a luta para vencer o homem velho, para dar lugar ao homem novo, o homem regenerado, com novas atitudes e melhorado, que já avançou moralmente, né? A gente vai ver que toda vez que a gente entra num processo que a gente decide melhorar, vou começar uma dieta, por exemplo, né, que é o mais comum, né? Vai acontecer um monte de coisa para não fazer dieta. Vai receber um monte de convite de janta, vai chegar em casa, a esposa, o marido fez uma janta especial naquele dia, que é para provocar, né? Que é para ver se nós estamos realmente destinados à nossa melhoria. A mesma coisa quando a gente vai largar de um vício, né? Da bebida, do fumo. Nós vamos estar, muitas vezes, em ambientes que vamos sentir o cheiro do cigarro e não vai nos acender aquela vontade de fumar. E daí vai caber a nós lutarmos contra nós mesmos para conseguirmos nos livrar daquele momento. Então, muitas vezes, vai acontecer uma aparente piora. Porque quando a gente vai começar um processo de mudança, a gente vai ter que bagunçar para começar a reorganizar. É a mesma coisa quando a nossa casa está muito suja, a gente vai fazer uma faxina, né? A gente vai tirar os móveis dos cantos e vai começar a limpeza. Se alguém chegar na casa e olhar, vai dizer que parece que estava tudo muito pior do que estava antes. Mas, na realidade, é o início do processo da mudança e da melhoria. Porque já se começou a limpeza. Já se começou a tirar aquela sujeira parada para a próxima melhoria. Então, muitas vezes, nós vamos ter que nos desconstruirmos para fazermos novas bases e nos reconstruirmos novamente, né? E nós vamos, sim, em alguns casos, sofrer a ação do plano inferior. Sofrer a ação da espiritualidade que não quer que nós nos melhoramos. Quantas vezes acontece na segunda-feira que nós estamos certos que vão vir à casa espírita e nós, de uma hora para outra, perdemos a vontade? Ou que chega uma chuva inesperada, ou alguma coisa acontece, né? É o teste para ver se nós vamos realmente vir aqui. Porque não é interessante para os espíritos inferiores que nós nos melhoramos, né? E a partir do momento que nós estivermos firmes nos nossos propósitos, nós vamos, com o tempo, com o nosso esforço, afastar essas influências de nós mesmos, né? Todos nós estamos aqui com o objetivo de avançar. Se estamos aqui encarnados, em algum momento nós recebemos a oportunidade de voltar para cá e nos melhorarmos, né? O objetivo de corrigir as nossas mazelas morais, os nossos defeitos, os nossos vícios e avançar. Temos sim também muitas coisas boas que já adquirimos em outras encarnações, né? Mas através do conhecimento das leis, e fica o convite,
ao estudo das leis morais, que é um estudo que todos devem fazer, a gente vai começar a compreender melhor esses mecanismos e a ver que muitas vezes nós vamos ter que lutar contra nós mesmos, destruir aquele homem velho, e isso é muito difícil, abandonar quem nós éramos nesse processo de mudança para tentarmos ser esse homem novo, ou pelo menos começar a dar passos em direção a ele, né? E o início do processo de mudança depende de nós. Depende que buscamos esse melhoramento. E como falamos lá no início, né, que Deus nos deu o livre-arbítrio, que possamos usá-lo. Usá-lo não no sentido de não fazermos nada e ficarmos estacionários, mas usá-lo no sentido de buscar esse melhoramento. Isso vai exigir de nós esforço e muita determinação. Mas todos nós tenhamos fé e confiança na providência divina. E para encerrar, gostaria de lembrá-los da passagem da codificação que nos fala: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Que tenhamos isso em nossas mentes e que possamos todos estarmos sempre firmes no propósito do nosso próprio melhoramento. E que vejamos a lei de destruição como uma porta de transformação moral para todos nós. Muito obrigado a todos.